Bom, pessoal, hoje vamos começar mais um estudo de caso e a gente vai falar sobre desimpacção do primeiro molar permanente. De novo, Juliana. Volta e meia eu volto com esses casinhos de impacção, porque ele tem uma prevalência aí de 5%, mais ou menos, que a gente vê na literatura, mas na prática clínica, gente, me deparo com essa maloclusão talvez um pouco mais frequente, principalmente porque 70% delas são maloclusões, né, impacções reversíveis. Então, muitas delas são achados radiográficos, que a gente vai fazer o diagnóstico, às vezes, aos 9, 10, depois do primeiro molar permanente ter rompido. Então, lá na academia também tinha curso de impacção. Hoje está só na Ortoped, na plataforma do Ortoped Learning. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, diagnóstico, etiologia, enfim, acessa lá. Tem esse curso agora individual também. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá por aqui nesse QR Code, tá? Aí, quem tiver interesse em saber mais, confere lá na plataforma, enfim. Deixa eu tirar ele aqui. Joia. Vou compartilhar aqui a tela para a gente poder falar. Aqui. Compartilhar. Para a gente poder falar desse casinho de impacção. Esse caso eu gosto muito, é o caso da Vale, esse primeiro, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Opa, na verdade eu vou colocar aqui um pouco maior, né? Apresentação, reproduzir do início. Bom, agora dá de ver melhor. Tá, beleza. Então, a impacção do primeiro molar permanente, a gente está falando aqui da dentição mista, né? Porque o primeiro molar permanente rompe próximo aos 7 anos de idade, às vezes 6, pacientes até 5, né? Essa faixa etária. E a literatura já traz, não como problema de falta de espaço, mas também como um distúrbio eruptivo, uma alteração de rota. Pode levar até atrasar um atraso na erupção em torno de 1 ano e meio, tá? Às vezes até um pouquinho mais, então às vezes até os 8, 8 e meio, a gente pode ter o dente ir rompendo com atraso, corrigindo sem o uso de dispositivo. Bom, mas quando a gente tem reabsorção, aqui essa paciente que estava com 8 anos e meio de idade, a gente já tem essa reabsorção do segundo molar descido comprometendo parcialmente ou totalmente o canal radicular, a gente já pode caracterizar como uma impacção irreversível, que precisa de uma ajudinha para corrigir, porque ele não vai ter tendência a ficar travado e não corrigir espontaneamente. Aqui no caso da Valentina, a gente entrou com um dispositivo removível, tá? Primeiro ponto importante, então, não precisa extrair o segundo molar descido, é uma reabsorção fisiológica, então, como se tivesse um dente permanente reabsorvendo o dente descido, então, eu não preciso necessariamente extrair esse dente simplesmente porque ele foi reabsorvido parcialmente, mesmo que radiograficamente essa reabsorção seja significativa, certo? A gente pode tentar corrigir. Por que tentar corrigir é melhor? Porque preserva o espaço, né? Minimiza o impacto daquela maloclusão, daquele problema. Quais são as consequências de manter o dente descido? Aqui, nessa região onde a gente tem a reabsorção, aqui, certo? Eu posso ter uma entrada de alimento, por exemplo, o paciente não conseguir higienizar, não conseguir remover com fio dental, apresentar um abscesso gengival, então ter uma lesão endopério, aí nesses casos eu vou ter que extrair o dente descido.
ou quando eu tenho uma mobilidade significativa desse dente de tecido, incomoda o paciente, ou quando ele morde, incomoda, dói. Então, dor, desconforto, abscesso, lesão endopério, característica clínica pode condenar esse dente? Sim, mas a reabsorção por si só, não, certo? Então, a tentativa é corrigir para preservar o espaço, minimizar o impacto daquele problema e acompanhar esse dente até a sua esfoliação normal. Normalmente ele acelera um pouquinho, tá? Ponto importante aqui. Quando a gente tem impacção e a gente extrai o segundo molar descido, o primeiro molar permanente, ele voa para mesial. Ele já está inclinado para mesial, rotacionado, então há uma perda de espaço bem significativa. Muitas vezes levando até a exo do pré-molar. Sucessor, tá? Desse dente aqui, porque acaba comprometendo de forma tão significativa que a melhor alternativa de tratamento muitas vezes é a extração do pré, diante da magnitude da falta de espaço. Então, diante disso, o melhor que a gente tem a fazer é corrigir a desimpacção e favorecer a erupção do primeiro molar. Nesse caso da Vale, a gente usou esse tipo de dispositivo aqui. A foto foi feita com espelho, então desculpem que ela está invertida. Um dispositivo removível, tá? Com uma molinha em S, ó. Que tinha um helicoide aqui, e ela travava no botão, tá? O quanto que a gente ativava a molinha? Bem pouquinho, tá vendo aqui, ó? Era para ela encaixar aqui, ela estava encaixando, estava passando aqui. Então, mais ou menos uns 2 milímetros. Se a gente fosse medir, talvez até um pouquinho menos, a ativação é leve, tá? Para permitir essa verticalização. Essa paciente, né, que vai verticalizar esse dente e distalização. Essa paciente era extremamente colaboradora. Aqui eu coloquei um arco de Hawley para poder, né, dar um pouco mais de estabilidade. Um grampo de Adams no primeiro molar permanente, é o grampo que eu normalmente uso no primeiro molar permanente. E no segundo molar descido aqui, um grampinho circunferencial, que também, a gente também usa esse tipo de grampo para retenção, também é um grampo de retenção, assim como o grampo de Adams, para dar estabilidade nessa placa removível. O que eu teria feito diferente desse aqui, que eu faço com bastante frequência, tá? Colocado aqui um parafuso expansor. É importante para o ajuste transverso, às vezes eu acabo passando batido e não solicito na guia, o parafuso expansor e acaba vindo sem, então, de maneira geral, as placas superiores eu mando fazer tudo com parafuso expansor, porque facilita o ajuste se necessário. Juliana, por que tu usou o aparelho removível e não usou fixo? Eu gosto do removível quando o paciente é colaborador. Isso vai depender de alguns fatores, como mobilidade do dente de tecido. Às vezes, ele tem um grau de mobilidade que me permite manter o dente na cavidade bucal, não está gerando desconforto e dor, mas eu não quero sobrecarregar esse dente. Então, nem sempre, tá? A maioria dos casos, quem já se deparou com impacção, coloca aqui nos comentários para mim quem já teve caso de impacção. Observa que o segundo molar descido às vezes está firme, a raiz mesial mantendo firme e forte aquele dente ali. Então, clinicamente, não tem mobilidade. Então, eu gosto também do dispositivo fixo, vou mostrar aqui para vocês. Mas o removível pode funcionar, sim. Trouxe aqui para trazer uma alternativa, tá? Porque diante da mobilidade do dente de tecido, pode ser que a gente opte por um dispositivo removível para não sobrecarregar tanto esse dente, ter mais ancoragem e tal. Aqui, gente, é um outro caso, só para ilustrar esse tema que a gente está conversando. Essa paciente usou um expansor, mas aqui ela chegou para a gente, nessa situação, com esse segundo molar descido, com essa característica, o dente já rosa, aqui, né, a gente via que tinha um processo de reabsorção importante, mas íntegro. Então, ela teve uma reabsorção do segundo molar descido, bem importante, provavelmente associada à impacção do primeiro molar permanente, que corrigiu sua rota espontaneamente. Então, ele tende a verticalizar e aí romper. Aqui, só para mostrar para vocês como a impacção pode ser, sim, um achado radiográfico, né? Aqui, uma outra situação clínica, onde a gente tinha uma impacção bem significativa, em que houve a perda do segundo molar descido. A tentativa de impacção não foi bem sucedida, a paciente não foi colaboradora, não conseguimos usar nem um dispositivo fixo, nem um dispositivo removível, faltavam as consultas, enfim,
levou à extração, à perda do dente descido, que depois apresentou desconforto, dor, a gente teve que extrair, e no mantenedor de espaço não se manteve, o dente já estava bem mesial, levou à perda do molar descido, não usou o mantenedor, enfim, a dentição permanente nos levou a exo do segundo molar, do segundo pré-molar, né? Ok, a forma do arco ainda não tá legal, ainda sobrou um pouquinho de espaço, mas nesses casos, queria trazer como alternativa de impacção, diante da perda do segundo molar descido, às vezes a exo do segundo pré é uma conduta terapêutica adequada, que a gente não esperou o pré-molar irromper, a gente extraiu antes da erupção e permitiu esse alinhamento aqui espontâneo, normal. A partir daqui, depois vai para a horta corretiva. Era bilateral, né? Aqui um outro caso bilateral, tá? Com um dispositivo fixo. Ai, pena que a foto não pegou bem, mas esse dispositivo fixo tem um braço, tá? Só tô trazendo casos superiores, porque é muito mais prevalente no superior do que no inferior essa impacção. Já me deparei com casos no inferior, mas são poucos, bem raros, tá? Então aqui a gente vai vendo essa impacção, aqui eu colei um botão, a colagem do botão não é fácil, mas sugiro quem for usar dispositivo fixo e colar botão, cola o botão e prende o elástico em cadeia já no fio dental, quando for colar o botão, já deixa ele preso, deixa amarrado no fio dental e depois leva até o braço aqui do aparelho. Aqui o braço estava por vestibular, poderia ser também por palatino, e aqui estava preso no ATP, porque a movimentação era bilateral, tá? De um lado, bem sucedido, quanto tempo? 60 dias, tá? É o tempo médio, a gente pode passar de 60 a 90, ó. E aí, acompanhamento do molar descido. Do outro, perda do segundo molar descido. Teve mobilidade, o paciente apresentou desconforto, a gente teve que tirar o dispositivo desse lado esquerdo. E ok, aqui a gente colocou um mantenedor de espaço, tá? Mesmo na radiografia a gente usou um recuperador e depois um mantenedor de espaço para esperar o premolar romper. Nesses casos de recuperação não precisa recuperar todo o espaço, tá, gente? Porque a gente tem um leeway em torno de 0,7. Então eu recupero 90% do espaço perdido, mais ou menos. A gente precisa calcular ali. Esse último caso, também para trazer, para ilustrar para vocês, esse é o caso da Carol, é um caso de uma aluna minha, da ortoped, só para mostrar para vocês a alteração anatômica do segundo molar descido, que contribuiu com a impacção, né? Aqui ela usou um dispositivo fixo, desimpactou aqui o braço por palatino, ó, apoiado no expansor, para trazer aí como ideias e sugestões. E olha só como o dente segundo molar ainda estava firme, ó, tá vendo? E a reabsorção enorme, mas tinha um restinho de raiz ali que mantinha ele firme e forte. De um lado foi bem sucedido, do outro ela precisou ainda usar um elástico de separação, porque mesmo após tirar o expansor, ela conseguia passar bem o fio ali, mas ele ainda, quando fez essa radiografia, ainda não tinha desimpactado totalmente, né? Apesar de já estar bem vertical. Opa, voltei. Mas é isso aí, quando a gente está falando de impacção de primeiro molar permanente, então o diagnóstico é em torno dos 7 anos de idade, 7,5. Clínico e radiográfico, não esqueçam disso. E dispositivos fixos e removíveis podem ser alternativas bem condutas terapêuticas adequadas, ambos num tempo de tratamento em torno de 60 a 90 dias. É uma mecânica simples de fazer, o importante aqui é o diagnóstico e a conduta precoce, a intervenção no diagnóstico, né? Assim que a gente entende que ela é irreversível, que ela já está, o primeiro molar já está pegando parte da polpa do segundo molar descido. Certo? Já falei muito sobre impacção, tem muita coisa lá também no perfil da Ortoped, no canal da Ortoped. Então, quem quiser acessar o curso de impacção, dá uma conferida lá. E por hoje era isso. Comentem aqui quem já teve caso de impacção, quem já sabia como conduzir, não sabia, enfim. Por hoje era isso. E vejo vocês na semana que vem com mais um estudo de caso, aqui na quarta-feira. Um beijo e até.